Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar mais uma vez sobre um tema que, infelizmente, aparece mais do que a gente gostaria, que é mais uma crise de refugiados na Europa. Dessa vez, a Polônia movimentou 17 mil soldados para a fronteira com Belarus, exatamente para tentar conter uma entrada estranha, no mínimo estranha, de refugiados pela sua fronteira, vindos exatamente de Belarus, país vizinho. É curioso notar que a relação entre Polônia e União Europeia vem bastante deteriorada ao longo dos últimos meses ou dos últimos poucos anos. Afinal, a Polônia, apesar de profundamente dependente economicamente da União Europeia, vem tendo posturas cada vez mais hostis com relação ao bloco, o que vem garantindo ao governo polonês uma retórica que legitima as suas posições cada vez mais nacionalistas. Apesar disso, no caso da crise dos refugiados, Polônia e União Europeia vêm assumindo uma posição bastante próxima. E essa posição vem no sentido principalmente de uma acusação que é feita contra Belarus, tendo por trás desse país a sua grande aliada, a Rússia, de Vladimir Putin. Segundo a União Europeia e segundo a própria Polônia, Belarus vem incentivando de forma deliberada a migração de pessoas de diversos países do Oriente Médio, do Norte da África e da Ásia para irem para Belarus com uma série de facilidades e serem conduzidos para a fronteira com a União Europeia. Segundo o Bloco Europeu, foi feita uma análise dos voos que chegam até a capital de Belarus, Minsk, ao longo das últimas semanas. Chegou-se à conclusão de que o normal era que chegassem à capital de Belarus, Minsk, cerca de 23 voos oriundos de países do Oriente Médio por semana. Pois bem, ao longo das últimas semanas, esse número pulou para 47 voos, ou seja, o número de voos que chegou a Minsk ao longo das últimas semanas, oriundos de países do Oriente Médio, na prática, dobrou. O que refletiria, segundo a União Europeia, o incentivo que Belarus vem oferecendo para que pessoas saíssem de seus países em direção a Belarus, que ofereceria ajuda para que eles passassem para a fronteira com a Polônia e, portanto, dessa maneira, tivessem acesso à União Europeia. O bloco europeu vai além e diz que há diversos países interessados em incentivar a ida de migrantes para Belarus, países como Marrocos, Síria, Índia, Sri Lanka, Argélia, Líbia, Iêmen, Somália, África do Sul, entre outros, que veriam com bons olhos a possibilidade de arrumar soluções domésticas, mandando refugiados para Belarus, muitas vezes resolvendo problemas internos. Mas a pergunta que fica é por que Belarus se interessa tanto em fazer com que esses migrantes cheguem à fronteira com a Polônia e tentem entrar na União Europeia? E o ponto é que há uma rivalidade que vem crescendo bastante ao longo dos últimos tempos entre Belarus e a União Europeia. A União Europeia pressionou muito o governo de Alexander Lukashenko por causa das eleições absolutamente bizarras no nível de fraude que aconteceram no ano de 2020. Sanções foram impostas contra o governo de Lukashenko e novas sanções ainda foram implementadas quando um avião da Ryanair foi desviado da sua rota quando saía da Grécia em direção à Lituânia, apenas para que o governo de Belarus pudesse prender um opositor que estava naquele voo. Some-se a isso
o fato de que a Bielorrússia, na prática, é um estado satélite da Rússia. Vladimir Putin tem uma enorme influência sobre Belarus e não é de hoje que Putin tenta fazer o possível e o impossível para erodir a unidade existente na União Europeia. A Rússia, e isso não é segredo para ninguém, viu com muito bons olhos o processo de aprovação do Brexit e, aliás, se movimentou bastante nas redes sociais para favorecer a saída britânica da União Europeia. E existe a percepção, absolutamente correta, aliás, nesse momento, de que a Polônia é um país que vem se afastando bastante da União Europeia, sobretudo com suas pautas nacionalistas e anti-imigração. Nada melhor para gerar mais crise e uma possibilidade ainda maior de afastamento entre a Polônia e o bloco europeu do que uma crise de refugiados na fronteira. E, aliás, o timing é muito bom. Afinal de contas, na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, será o Dia da Independência Polonesa. E adivinhem, o governo pretende reunir enormes manifestações em nome da preservação da identidade polonesa, vista pelo governo como profundamente ameaçada pela União Europeia e, consequentemente, pelos refugiados que a União Europeia tanto incentiva que sejam recebidos. Mas, para contrabalançar essas tensões entre União Europeia e Polônia, o bloco europeu se ofereceu para, ao invés de isolar ainda mais a Polônia, criticar Belarus. E, para isso, conseguiu a companhia, inclusive, da OTAN, o que demonstrou que, no final das contas, os países ocidentais enxergam a crise dos refugiados não apenas como uma questão humanitária, mas também como uma questão da mais alta importância geopolítica, algo muito provavelmente incentivado e orquestrado pela dupla Alexander Lukashenko e Vladimir Putin. Se nesse momento a Polônia dá a entender que é um país mais próximo de sair da União Europeia, esse se torna naturalmente um tema da mais alta importância. Você vai acompanhar, como vem acompanhando, aliás, aqui no Petit Jornal. Se essas e outras colunas te interessaram, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto. Na prática, o grande financiador e patrocinador do nosso projeto do Petit Jornal. E para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem as instruções para nos apoiar tanto no Brasil quanto no exterior. Lembrando, se você quiser nos ajudar também, você pode nos ouvir pela Orelo, a plataforma que é parceira do Petit Jornal e valoriza os produtores de conteúdo. E para conhecer os nossos cursos e aulas gratuitas, acessa lá o nosso outro site, o www.petitcursos.com.br. Vem aí um curso sobre a Turquia, com uma excelente novidade, que é a possibilidade de assistir a toda a biblioteca de cursos do Petit Jornal, por um valor extremamente acessível. Para saber mais, você acessa www.petitcursos.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.